A notícia que provavelmente vai desencadear muitas discussões hoje nas redes sociais é essa que está aberta aqui na tela do meu computador. Bastante triste. Estudante abre fogo contra colegas em escola particular em Goiânia. E a notícia acabou de acontecer, a parada, basicamente. Então sabe-se ainda muito pouco sobre a situação, mas eu vou ler aqui o que já foi apurado. O Colégio Goiás registrou um tiroteio dentro de uma sala de aula por volta de 11h40 da sexta-feira em Goiânia. Segundo uma funcionária da instituição particular, que não quis se identificar, 2 jovens foram mortos e 5 ficaram feridos. De acordo com a funcionária, todas as vítimas tinham 13 anos e eram do 8º ano. Esqueceram a palavra, da mesma sala, mesma classe, mesma série. Acho que é o que ele quis dizer. Eram todos colegas de classe. Segundo o Corpo de Bombeiros, os baleados foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo informações da Globo News, um adolescente de 13 anos, filho de policiais, teria cometido o crime. O jovem foi levado por uma viatura. Ou seja, a criança entrou na escola, disparou contra vários colegas, matou 2, 5 ficaram feridos, então é possível que esse número de mortos ainda aumente. Era uma criança de 13 anos, 8ª série, e era filho de policiais, o que provavelmente explica como ele conseguiu essa arma. Então, tem várias coisas aqui. Primeiro que muito provavelmente foi o que eu já vi reportado nas redes sociais, ainda não saiu confirmação disso, porque a história, como eu falei, acabou de acontecer, então a gente tem poucas informações, mas disse nas redes sociais, o que eu acredito que é bastante viável, né, bastante plausível, que a criança era vítima de bullying na escola. De repente, essa galera em quem ele atirou estava provocando o moleque, batendo no moleque, sei lá o que faziam com essa criança. O moleque se revoltou a tal ponto que ele pegou a arma que era possivelmente dos pais, porque os pais do moleque eram policiais, foi lá, matou os moleques. E ao contrário do que realmente acontece na maioria dos tiroteios em escola, como a gente vê nos Estados Unidos, e como a gente viu onde foi que rolou? No Rio, alguns anos atrás, o moleque não se matou. Ele não tinha a intenção de ir lá matar a galera e enfim se matar, né? Não sei se é porque ele não conseguiu, se acabou as balas, de repente era um revólver com poucas balas, né? Eu estava tentando entender mais ou menos o que teria acontecido. Ele fala aqui que 2 foram mortos, 5 ficaram feridos. Isso não quer necessariamente dizer que ele atirou nos outros 5. Às vezes na comoção, na confusão, a galera, né, gente cai no chão, o pessoal passa por cima na correria. Então eu suponho, é possível que esse garoto não tenha se matado depois, não porque isso é atípico desse tipo de tiroteio em escola, mas porque simplesmente acabou as balas, de repente era um revólver. Não sei, são tudo especulações até o momento, a gente não tem muitas informações. O que a gente sabe que vai rolar, e na verdade já começou a rolar, são discussões novamente sobre o armamento civil. Como isso aqui entra na discussão de armamento civil. Eu particularmente acho que isso aqui tem muito pouco a ver com armamento civil, porque no caso a criança pegou uma arma que era do pai, que era policial, né, dos pais. De acordo com a matéria, como a matéria foi escrita, pode ter sido o pai ou a mãe, não importa. Eram os pais, eram policiais, tinham acesso a armas. Os pais, obviamente, foram irresponsáveis se eles permitiram que uma criança de 13 anos tivesse acesso às armas de trabalho deles. Então, eu não sei se desarmamento afetaria muito nesse caso específico, porque o garoto tinha acesso à arma porque os pais tinham armas, né? Se o armamento civil, como alguns propõem, acontecesse, né, é possível que a gente visse mais coisas como essa acontecendo? Provavelmente sim, só que uma das provisões, a galera que propõe armamento civil não está dizendo bota a arma na mão de todo mundo. Existe alguns requerimentos mínimos, algumas exigências, né, em relação a como a que pessoa tem acesso a esse tipo de arma, como a pessoa pode manter a sua arma. Eu não sei se o que está sendo proposto é exatamente igual ao que tem no Canadá, mas, por exemplo, no Canadá, o sujeito que tem uma arma legalmente no Canadá, ele tem que mantê-la sempre descarregada, sempre dentro de um cofre ou de um armário trancado, não pode ter acesso fácil àquilo, e ele tem que também se sujeitar a visitas aleatórias eu esqueci o título em inglês exatamente, mas é um cara que é da RCMP, que é basicamente o FBI canadense, e você tem que basicamente deixa sua porta aberta para que esse cara chegue um dia batendo na porta e fale, olha, eu sou aqui do RCMP, eu quero dar uma olhada em como é que você está guardando a sua arma. E se acha-se que o cara não está sendo cuidadoso o suficiente, o direito dele, né, que na verdade não é um direito, é um privilégio, a licença dele da posse de arma, porque no Canadá não existe porte, é suspensa. Então, é complicado.
Obviamente, se mais pessoas tiverem armas, mais crianças terão acesso a isso, porque idealmente todo mundo teria cuidado com suas armas. Na vida real a gente sabe que não será assim, então isso possivelmente aumentaria se o armamento, se as pessoas que propõem o armamento civil como é proposto fosse aprovado, né? Mais pessoas tivessem acesso a armas. A questão é, deveria-se podar esse direito, limitar esse acesso, porque algumas pessoas fazem merda com isso, e aí que é o X da questão. As pessoas, geralmente na internet, tomam posturas bem simples e bem categóricas. Não pode porque X ou pode porque Y, enquanto na realidade existe, é um pouco mais fluido, é um pouco mais tons de cinza, não é preto e branco. É complicado negar direitos e acessos a alguma coisa às pessoas, porque existem pessoas que vão fazer merda, que vão utilizar de forma errada aquele direito. Basicamente, literalmente, qualquer direito que você tenha, alguém pode fazer merda com aquilo. E aí entra na balança o custo-benefício de ter aquele direito versus o dano que aquele direito pode ser causado. A galera que propõe o armamentismo civil, eles acham que o direito de se defender, direito de defender a sua propriedade privada deveria ser maior, deveria pesar mais do que a possibilidade de alguém usar esse direito para fazer merda. E eu consigo entender esse ponto. Porque, por exemplo, se alguém se embebeda, entra no carro e atropela 10 pessoas, eu não acho que deveriam proibir o álcool ou então tomar a carteira de qualquer pessoa que beba. Só porque essa pessoa que bebe também bebeu e decidiu dirigir. Então eu vejo esse ponto. Por outro lado, a galera que prega o desarmamentismo, eles vêm para um lado mais pragmático. Não importa qual seria o ideal de responsabilidade, o ideal de como você mantém a sua arma trancada lá, não deixa a criança ter acesso, não importa, tudo isso estando no papel ou não, mais pessoas terão acesso a armas e inevitavelmente a gente vai ver notícias como essa acontecendo. Eu não sei se vão acontecer tão mais assim, como eu falei, a galera que promove o armamentismo civil, eles estipulam várias limitações, não é qualquer porra louca da vida que vai ter arma em casa. Só que se esse cara era policial, presume-se que ele deveria saber como lidar, como manter a sua arma segura e, pelo jeito, ele não conseguiu. A gente não sabe ainda se foi de fato a arma do pai que foi usada, mas é muito provável porque não é como se uma criança de 13 anos que tem acesso à escola particular vai subir no morro com dinheiro para comprar um cano na mão de traficante. Pelo menos eu acho, né? Enfim, é uma situação bastante complicada. Eu não sei se isso vai afetar tanto assim a opinião de quem é a favor do armamento civil e de quem é contra, né? Quem é a favor... Porque essas coisas... Cara, uma coisa que eu aprendi nesses anos de internet, geralmente as posições que as pessoas têm, elas as mantêm como se fosse uma religião, como se fosse um dogma. Então não importa se a evidência desprova aquilo, se a evidência é contrária àquela coisa que ele acredita, frequentemente isso não adianta nada. Então, por exemplo, quando se vê o caso de alguém que tinha o porte de arma legalizado e que conseguiu reagir contra um bandido e o rendeu e conseguiu se defender e defender as pessoas ao seu redor, a galera do armamentismo fala, olha, tá vendo? O que a gente falou é verdade. E a galera do desarmamentismo, vendo essa evidência contrária à sua crença, rejeita isso completamente, né? Num caso como esse, a galera que diz que não pode botar arma na mão de todo mundo porque esse tipo de tragédia vai acontecer com mais frequência, eles se sentem vindicados por algo assim, o que é bastante perverso, como você para pra pensar, porque alguns dizem, né, que eles estão usando crianças mortas para defender o seu ponto de vista, né, a sua ideologia, o que de certa forma faz sentido. Então eles usam essa matéria, essa tragédia, para dizer, ó, tá vendo, o que a gente aconteceu, o que a gente falou que vai acontecer, provavelmente vai acontecer bastante. E embora isso seja uma prova a favor do que eles dizem, contra o que a galera que promove o armamento civil diz, o pessoal do armamento civil se rejeita a realmente analisar isso com as nuances que talvez seja necessário. Então, o ponto, na verdade, eu não sei como eu me sinto em relação a isso. Eu entendo os dois lados, eu tendo um pouco mais pra galera que defende o armamento civil, porque eu acho que defender a sua propriedade, defender a sua vida, a vida da sua família, deve ser maior do que o medo de que algumas pessoas vão utilizar esse direito de forma errada. Da mesma forma como eu acho que o direito do voto é importante, mesmo que isso significa, por exemplo, que usem esse voto para eleger alguém que eu acho completamente perverso. Então, mas eu entendo também a ressalva da galera que é contrária a isso. Eu moro num país que vive um pouco dos dois. Não existe porte de armas,
né? A maioria dos canadenses, eu já conversei sobre isso com literalmente todas as pessoas do meu círculo social, e praticamente é unânime, as pessoas no Canadá são contrárias ao porte de armas, algumas são contrárias até mesmo à posse de armas, então é complicado, né? Eu entendo, eu tenho alguns amigos que são, né, bem proponentes do direito de andar armado, mas isso não existe aqui no Canadá, não existe, como por exemplo nos Estados Unidos a segunda emenda, não existe direito de andar armado, o governo te dá o privilégio para que algumas pessoas façam cursos e prove que possa ter uma arma, né, andar armado, que não existe. Então eu quero saber como você, eu não sei exatamente qual é a divisão em relação ao meu público, você é a favor do armamento civil, você é contra, eu quero saber como essa situação se encaixa no seu ponto de vista em relação a dar o direito da população de se armar, né, a população que prove que é capaz, deixar isso claro, porque eu sei que o pessoal do armamentismo eles se revoltam com esse espantalho que se faz às vezes, de que todo mundo vai estar armado, vai ser um velho oeste do caralho, e eu sei que a proposta não é essa, a galera séria que fala sobre armamento civil, eles não estão falando de dar um 38 na mão de todo mundo ali na esquina. Enfim, eu quero saber o que você acha, como é que essa notícia entra na sua forma de ver essa questão do armamento civil. Coloque aí nos comentários. E é isso, vou ficando por aqui. Tem vídeo aí todo dia praticamente agora, né? E é isso aí, gente. Até a próxima.